motivo de muita alegria nós estarmos aqui nesta noite para aprendermos mais da palavra do Senhor. E como antecedeu aqui na introdução nossa amada irmã Natalícia, nós observamos que o conceito, irmãos, sobre quem é o Espírito Santo é de extrema importância para nós. Por quê? Porque como cristãos nós precisamos conhecê-lo para podermos andarmos conforme a sua vontade. Tá? Por que o irmão Vilmar fala isso? Veja bem, por algumas vezes, quando nós falamos sobre o Espírito Santo, o que vem à nossa mente? Geralmente, no nosso meio pentecostal, eu também sou, mas geralmente vem o que? Língua estranha, profecia, a gente lembra dos dons. Né? Geralmente vai falar do Espírito Santo, associa aos dons. Né? Eu não sei se isso realmente vem à mente dos irmãos, mas pelo menos é o que eu consigo observar no nosso meio. Vai falar do Espírito Santo, já dá uma mexida e tal e coisa. Só que nós precisamos entender, irmãos, que quem é o Espírito Santo? Por que nós precisamos entender? Como eu já falei, precisamos obedecer a Ele, porque Ele é Deus. Tá? Ele é Deus com o Pai e o Filho, certo? Então o Espírito Santo é Deus juntamente com o Pai e o Filho. Por quê? É um Deus só, mas três pessoas distintas. Por algumas religiões, ele é, vamos dizer assim, pregado como força ativa, né? Por alguns. Por outros, como uma força cósmica. Por outros, como uma emanação de Deus. O que seria isso? Atribuir a ele sendo um Deus menor. Vamos dizer, de uma categoria menor. A Bíblia fala, 1 João, capítulo 5, versículos 6 e 7. Há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E os três são um. Quando nós observamos esse texto, nós temos que tomar cuidado para não fazermos uma interpretação equivocada, porque alguém pensa que o Pai é maior, o Senhor Jesus um pouquinho menor e o Espírito Santo como se estivesse no banco de reserva. Não, os três são um Deus só, mas com funções distintas um do outro. Por quê? Porque são três pessoas distintas. O Pai é uma pessoa, Jesus é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, mas um único Deus. Tá? Então o Pai não pensa para o norte, o Filho para o sul e o Espírito para o oeste. Não. O Pai arquitetou, o Filho consumou e o Espírito Santo veio arrebanhar a sua igreja. Então é por isso que eu digo aos irmãos que nós precisamos compreender que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Tá? E ele é Deus. Eu me lembro de uma certa feita de uma irmã, assim que eu me converti, eu já me interessei muito assim de querer estudar a palavra para poder pregar, era o meu desejo, também ensinar, mas eu sempre ouvia falar que a gente tem que aprender para poder pregar. E eu sempre me preocupei com o ensino, tá? Para poder ensinar. E eu digo aos irmãos que quem não está preparado para ouvir, muito menos está preparado para falar. Né? Que às vezes para falar as pessoas querem, para ouvir muitas das vezes não querem. Não estou dizendo os irmãos, eu digo assim de uma forma mais generalizada, mais geral, né? Mas nós precisamos compreender quem é o Espírito Santo. Ele não pode ser confundido com uma força cósmica, como falamos, não pode ser confundido com uma força ativa. Ele é Deus. Tá? E a nossa lição tem como título, né, o discípulo e o Espírito Santo. Nós vamos ler aqui o texto bíblico introdutório que diz assim, ó: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Os irmãos já observaram que esse texto de Atos 1:8 está inserido dentro de um contexto onde Jesus está sendo elevado entre as nuvens. E antes, no versículo 6, os discípulos interrogam ao Senhor Jesus, perguntando quando seria a restauração de Israel. Na verdade, o Senhor Jesus havia vindo, pregado o Evangelho, falado do reino de Deus, mas os discípulos que estavam com ele
até então não haviam compreendido o verdadeiro propósito da vinda do Senhor Jesus. Por quê? Porque na verdade eles não esperavam que ele ia morrer, e ele morreu. Eles ficaram meio que dispersos dentro de um cenáculo com medo dos judeus. Jesus aparece e você observa que as portas estavam fechadas, e ele aparece num momento até que anteriormente o próprio apóstolo Tomé, estava dizendo que não acreditava que ele havia ressuscitado e que queria até colocar o dedo sobre as feridas do Senhor. E as portas fechadas, Jesus entra, mostrando que ele está ressurreto, que não tem limites para ele. Ele entra, Tomé se dobra e ele diz: Tomé, tu creres porque eu estou, você está me vendo. Mas bem-aventurados serão aqueles que não me verão, mas crerão. Então nessa noite nós somos bem-aventurados. E nós entendemos, irmãos, que eles não entendiam o propósito. Tanto é que no versículo 6 eles perguntam quando que seria restaurado o reino de Israel. O que isso quer dizer? Eles estavam aguardando um Messias político. E Jesus veio como Isaías 53. Ele levou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sobre as suas pisaduras fomos sarados. Eram como ovelhas desgarradas, sem pastor. Nós íamos ou teríamos como herança o inferno. Mas o Senhor Jesus, ele sofreu na cruz do Calvário. E ele disse, lá em João, capítulo 16, versículo 8, quando ele vier, que é o Espírito Santo, e ele já veio, convencerá o homem, o mundo, do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então os irmãos entendam que o Espírito Santo ele tem uma função. Jesus falou que ele só seria enviado após ele ser elevado entre as nuvens. E é por isso que ele fala então aos seus discípulos: mas recebereis a virtude, em outra tradução, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Aí nós vamos observar algo interessante. Por isso que nós não podemos, irmãos, nos equivocar. Quem é o Espírito Santo? Profecia, língua estranha. Tudo isso faz parte dos dons que nós vamos ver numa lição um pouco mais à frente, que é a lição número 12. Então a lição número 10, quem é o Espírito Santo? Porque é o discípulo e o Espírito Santo. Lição 11, vai falar sobre o discípulo vivendo cheio do Espírito Santo. Na lição 12, quer dizer, essa é a 10, a 9, a 10 é vivendo cheio do Espírito Santo. A 11 é o discípulo e os dons espirituais. E a 12, o discípulo e o fruto do Espírito. Tá? Então essas 4 lições são 4 lições correlacionadas à pessoa e ministério, e função do Espírito Santo. Então, para nós sermos cheios dele, nós precisamos entender quem é o Espírito Santo. Tá, irmão? Veja bem, às vezes alguém pensa dessa forma. Eu estou usando a cadeira aqui para parafrasear, tá? Vamos supor que eu venho para pregar aqui, hoje eu estou ministrando a aula, aí eu chego e falo assim para o irmão Décio: hoje eu vou botar fogo na igreja. Hoje eu vou cantar um hino, irmãos, que vai botar fogo na igreja. Se eu cantar, os irmãos não ficam, porque vai todo mundo embora. Mas eu vou fechar o olho, vou achar que estou abafando quando eu vejo ninguém. Mas tem aquele que acha que ele que coloca fogo. Eu vou pregar, eu vou dar uma aula hoje, irmã, que vai pegar fogo. Hoje eu vou colocar fogo na seara. Não. Quem é que usa nós? É nós que usamos o Espírito Santo? Ou é o Espírito Santo que nos usa? Espírito Santo que nos usa. É o Espírito Santo, irmão. É o Espírito Santo que nos usa. Quem é que convence? É o irmão Vilmar com a sua persuasão ou é o Espírito Santo? Espírito Santo. É o Espírito Santo, não é, irmão Vilmar? É o Espírito Santo. E ai de nós, irmãos, o dia que acharmos que nós temos alguma condição ou algum poder para convencimento ou para fazer a obra do Senhor na nossa própria força, tá? Então quem faz a obra é
é o Espírito Santo. A nossa lição, então, ela vai nos mostrar também que a primeira vez que aparece o Espírito Santo na palavra do Senhor é justamente no texto que o Natalício citou, lá em Gênesis 1 e 2. No Gênesis 1, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Bom, a terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus movia-se ou pairava sobre a face das águas. Então aparece o Espírito Santo no primeiro versículo, vamos dizer, no segundo versículo, e já lá no início da Bíblia Sagrada, mostrando que ele é um Espírito que não fica parado. Ele está agindo em nossas vidas. E aí nós vamos observar que a própria introdução, quando vai falar sobre o Espírito Santo, ela vai falar assim, ó, como o irmão citou aqui anteriormente. Ó, é impossível escrever sobre qualquer dos temas enfocados nestas lições sem fazer referência explícita ou implícita à pessoa e aos atos do Espírito Santo. Aí eu pergunto para os irmãos, como é que você consegue identificar e definir que o Espírito Santo é uma pessoa? Alguém sabe? Quem é que pode me responder? Como é que você sabe que o Espírito Santo é uma pessoa? Porque ele tem os mesmos, ele sente também, né? O que nós sentimos, né? Por Irmãos, exemplo, assim. é porque ele tem os atributos de uma pessoa. Isso. O que é pessoa? No latim, persona. No português, pessoa. Tá? Quais são os atributos? Intelecto, volição, sentimento, certo? Então ele tem esses três atributos de uma pessoa. E a Bíblia Sagrada nos mostra o Espírito Santo sendo e apresentado como uma pessoa, tá? E aí nós vamos ver que também ele é Deus, tá? Ainda que como uma pessoa, ele é Deus. Eu me lembro que uma certa feita, conversando com aqueles que vêm de 2 em 2, né, na nossa porta, na nossa casa, que geralmente na minha demora bastante tempo a aparecer, mas às vezes aparece. E eu conversando com uma certa feita, eu disse assim, mas o Espírito Santo é uma pessoa, e a Bíblia de vocês está modificada. Não, a Bíblia é igual, que eles falam que é igual, porque se você ir direto lá no ponto que não é igual, vai dizer que a uma está errada. Aí eu sempre, nunca entro nesses assuntos para não atacar. Eu gosto mais de deixar eles atacar, porque daí eu só refuto. Mas naquela feita eu comecei atacando. Aí eu disse assim, a tua Bíblia está até mudada. Vi direto, a minha mãe ainda estava junto. Eu disse, a tua Bíblia está mudada. Não, não pode, isso aqui, a Bíblia é maçom, então me presta. Isso aqui, não precisa nem pegar então, deixa que eu cito. Em Gênesis 1 e 2, fala, em vez do Espírito de Deus pairava, lá está escrito, essa aí é uma Bíblia na tradução do Novo Mundo, tá? Então, É forte. Aleluia. Eu sei de qual, mas só que aqui está na mão, né, irmãos? Olha só. Ora, a terra mostrava ser sem forma e vazia, e havia escuridão sobre a superfície da água, de profundeza. E a força ativa de Deus movia-se por cima da superfície das águas. Então, como eu disse aqui na introdução, tem alguém que prega que é uma força ativa. E nós, crentes pentecostais da Assembleia de Deus, precisamos entender que ele é uma pessoa. Uma vez eu falei com o pastor Rubens, reverendo Rubens da Presbiteriana, lá do Cordeiros. Ele me prestou um livro que eu até comprei, do Ernest Maia Pereira da Costa. Eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Meu TCC foi sobre o Espírito Santo e ele me prestou um livro muito bom, diga-se de passagem. Ainda que tenha alguma coisinha que a igreja não concorda, porque a igreja ela tem uma visão diferente, né? Ela não é pentecostal, então eles são reformados, eles creem no calvinismo e assim por diante. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Aí o que acontece? Mas um livro muito bom.
Aí eu peguei e pedi emprestado, depois que entregaram a ele assim, meu Deus, você não vai me devolver? Eu disse, lógico, pastor, não é do senhor. Era assim, que ele já está tão acostumado a emprestar o livro e não voltar, que ele achou que eu não ia entregar. Eu disse, não, o testemunho de cristão tem que entregar. E eu não risquei, coisa que eu adoro fazer, não coloquei papel contato, porque eu também coloco, deixo tudo bonitinho, não fiz no dele porque não é meu, mas entreguei intacto. Aí eu comprei um para mim. Aí conversando com ele, eu disse, pastor, às vezes eu pergunto para os irmãos quem é o Espírito Santo, como identificá-lo como uma pessoa e como Deus. E às vezes eu vejo dificuldade no meio da igreja, dos irmãos entenderem, ou de conseguir expressarem. Eles até creem, mas não conseguem definir. Eu disse, mas é engraçado isso. Por quê? Porque vocês dão tanta ênfase no Espírito Santo. Mas por quê? Nós damos ênfase nos dons, no poder. Por isso que quando eu citei aqui o texto bíblico introdutório, mas recebereis poder. Para que poder? Para irmãos, eu não estou indo contra. Os irmãos me entendem. Uma vez um abençoado perguntou para mim se eu acreditava nos dons espirituais. Eu disse, lógico que eu acredito. Só que nós temos que entender a palavra como ela é. E lógico que eu creio, lógico que Deus faz. Cada um dá liberdade de uma forma. Eu não consigo ser assim. Mas eu consigo o quê? Entender o que a Bíblia está dizendo. Que é isso que é o que nós devemos fazer. Receber poder para quê? Nós já falamos aqui uma outra feita. Poder para quê? Para falar em línguas apenas? Para profetizar? Para fazer aviãozinho? Para fazer soldadinho? Para sair correndo pelos bancos? Que antigamente tinha bastante, hoje até que pararam de correr. Para chorar, porque eu já manifesto mais chorando. Sou meio chorão daí. Para isso, para testemunhar. E testemunhar aqui, como eu já falei, outra feita. Deriva da palavra grega martu. Marti quer dizer o quê? Morrer pela causa. Aí ninguém quer pregar isso. Por quê? Porque quer dar ênfase no poder para outras coisas. Então eu creio que Deus utiliza dos dons, creio, tanto que eu dou aula. Pode ser que de repente eu dê uma aula dessa. E eu creio. Mas nós precisamos entender, irmão, que nós precisamos obedecer ao Espírito Santo. E não querer usar o Espírito Santo. E aí nós precisamos entender que Ele é uma pessoa e que Ele é Deus. Nós temos aqui o primeiro tópico, que vai falar sobre natureza do Espírito Santo. Primeiro, provas bíblicas da sua divindade. Vai mostrar aqui, o Espírito Santo é da mesma essência divina que o Pai e o Filho. Lá em João 14, Jesus falou que, sobre o Espírito Santo, que ele convence do pecado, da justiça e do juízo. E você vai observar que João fala que quando Jesus falou do Espírito Santo, ele disse que ele enviaria o outro Consolador. O Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode ver e não pode receber porque não conhece, mas vós o conheceis. Quando ele fala outro, no grego, é alon. Tem um outro texto lá que às vezes fala alon de uma forma alo, alon, alon. Outro da mesma espécie. O que isso quer dizer? Irmão Vilmar não pode substituir Jesus. O padre não pode substituir Jesus. O Papa muito menos. O pastor também não. Os obreiros também não. Homem nenhum na face da terra poderia ou pode substituir Jesus. Mas Deus pode substituir Deus. Por isso que Jesus foi para que o Espírito Santo viesse. Entendeu? Porque é Deus substituindo Deus. Jesus é Deus. É homem, morre na cruz, ressuscita, corpo glorificado, ainda que tenha um corpo, é homem, mas é Deus. Sobe e envia o outro da mesma essência, da mesma espécie, porque é Deus. Então quer dizer que homem nenhum pode fazer a função do Espírito Santo. É o Espírito Santo que utiliza dos homens para a pregação do Evangelho. É Ele que guia, é Ele que capacita. E aí nós vamos observar, irmãos, que é outro da mesma essência, da mesma espécie,
Se a palavra fosse heteros no grego, seria outro de espécie diferente. Mas, nesse caso, João relata o que Jesus falou, mostrando que ele é igual ao Senhor Jesus. Tá? Então ele é Deus. Nós vamos ver aqui que ele tem onipotência, tem todo o poder, onisciência, tem toda a ciência, né? Onipresença, está em todos os lugares ao mesmo tempo. E quando de 2 em 2, que eu não concluí, vieram, eles falaram o seguinte: como que ele pode ser uma pessoa se ele não pode estar daí? Como é que ele vai estar em todos os lugares ao mesmo tempo, como vocês ensinam? Se ele não tem corpo. Irmão, pessoa não quer dizer que precisa de corpo. Geralmente nós falamos assim, a pessoa do presbítero Daniel. Aí a gente lembra do Daniel, do corpo do Daniel. Mas o Daniel em si, pessoa Daniel, não é apenas o corpo. O corpo é a forma de nós manifestarmos aqui nesse mundo material. Mas é a persona, é que vai dizer quem ele é. É as vontades dele, é o intelecto dele, é a volição dele, é o sentimento dele. Por quê? Porque quando nós partimos dessa terra, até a ressurreição, nós estamos em espírito. Apenas no espírito, sem corpo. Nós vamos deixar de ser uma pessoa? Então o Espírito Santo é uma pessoa, eu disse a ele, e divina. Quer dizer o quê? Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque é uma pessoa divina. Ele não é uma pessoa no sentido corpo. E não precisa ter corpo para ser uma pessoa. Porque Deus criou os anjos são espíritos. Como diz lá em Hebreus, né? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados a serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então quer dizer, são espíritos, mas são pessoas também. Mas não são divinos. Tá? O Espírito Santo, ele é criador, ele é Deus. Aí uma irmã, como eu estava falando lá no início, não concluí, ela escutou na rádio um pastor pregando. E ela ficou toda confusa, porque ela era uma pessoa que veio de uma denominação muito grande no Brasil, e ela ouvia espíritos e escrevia. E ela tinha se convertido. Só que a denominação não é a evangélica, tá? Os irmãos entenderam. Aí, o que acontece? Que aí nós não aceitaríamos esse tipo de prática. Né? Então, o que acontece? Aí ela tinha vindo para o evangelho. E ela ouvindo na rádio, o pregador, um pastor pregando, então tem que tomar cuidado, irmão, na rádio. Então escuta a rádio e assim por diante. Eu não estou denegrindo quem faz programa de rádio, mas tem muita gente que infelizmente é despreparada para estar naquela posição. Aí infelizmente tem um que trabalha comigo que fala uma verdade. Ele diz assim, ó, ele está lá quando ele vai criticar alguém, aí Deus fala para ele assim, ele está lá porque você não está fazendo. Então é mais ou menos assim. Então para eu criticar eu precisaria estar lá também. Né? Mas eu não estou criticando no sentido negativo, mas no sentido positivo. Pode escutar? Claro que pode. Mas tem que tomar um certo cuidado. Porque essa irmã já veio dessa situação. Aí ela veio para o Evangelho. Daí ela escutou o pregador dizendo, não pode adorar o Espírito Santo. Não pode adorar. Tem que adorar só Jesus e não sei o que, então. Aí ela disse, meu Deus. Aí ela perguntou para mim, não, e agora? Aí já veio outras dúvidas. Quando o irmão me entregou uma mensagem profética na semana passada, foi o Pai que falou? Foi Jesus que falou ou foi o Espírito Santo? E agora? Aí eu pensei comigo, e agora? Eu estava novo convertido, mas eu nunca fiquei sem resposta, graças a Deus. Deus sempre dá um escape. Aí o Senhor me fez lembrar de um texto, que agora eu não me recordo se é João 14 ou 15, versículo 23 por ali. Ele fala assim, quem me ama, guarda a minha palavra. Aí tem uma tradução, se não me engano, diz assim, e eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Em outro trecho, em outra tradução, e viremos e faremos nele morada. Na pessoa de quem? Do Espírito Santo. O que Paulo diz em 1 Coríntios 3,16? Não sabeis vós que sois templo do Espírito de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Versículo 17. Quem destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Como que Deus vai destruir? Mateus 10, 28, Jesus falou. Jesus disse que não temeis aos homens, que podem matar o corpo, mas não podem fazer nada com a alma. Antes temei a Deus, que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Então o que acontece? Eu disse à irmã,
quando o irmão entregou a mensagem para você, era o Pai, o Filho e o Espírito, na pessoa do Espírito. Por quê? Porque é um Deus só, em três pessoas distintas. Quem age no ser humano é o Espírito Santo. É Ele que está usando a pessoa, mas é o mesmo Deus. Por isso que ele fala, viremos e faremos nele morada, no plural. Mas na pessoa do Espírito Santo. É simples. É porque se nós queremos detalhar muito, querer entender de uma forma muito humana, acaba perdendo-se a essência. Mas se você compreender e crer no que está no texto, fica fácil. Eu acho até simples. É um pouco complexo, mas eu acho simples. Depois que você aceita a verdade como ela é. E aí você observa então que foi o Espírito Santo que usou o irmão. Mas viremos e faremos nele morada. Então o Pai e o Filho também estão na pessoa do Espírito. Não quer dizer que os três precisam estar, as três pessoas juntas. Mas é que o Pai arquitetou, o Filho consumou e o Espírito veio para arrebanhar. E toda vez que nós o adoramos, Ele é Deus, mas Ele leva a adoração a Jesus. Porque essa é a função dele hoje, é levar a adoração ao Senhor Jesus. Porque Ele é o caminho. Por isso que Jesus falou em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, não é ninguém vai. Irmãos, eu vejo corriqueiramente. E olha que quando eu cito esse texto, eu sou bem categórico. Para quê? Para que ninguém venha confundir. Mas geralmente eu escuto, ninguém vai ao Pai senão por mim. Não, é ninguém vem. O verbo está no vir, não no ir. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí nós vamos observar, irmãos, que como Deus, Ele é onisciente, onipresente. Por exemplo, na sua onisciência, né, do Espírito Santo, eu coloquei aqui, anotei para citar para os irmãos o episódio de Ananias e Safira. Eles estavam no início da igreja apostólica, estavam doando seus bens, vendendo e dando aos pés dos apóstolos. E aí vem alguém, Ananias e Safira, vendem por um valor, dizem que vão dar tudo aos pés dos apóstolos, só que retém parte do valor. Tentou enganar, dar um calote no Espírito Santo, como dizia o pastor aí. Né? Dar um calote no Espírito Santo. Igualzinho. Aquele elemento. Então, aí o que acontece? Quando eles tentam dar o calote, aí Pedro vem e fala: Ananias, por que deixasse Satanás encher o teu coração? Se tu tivesse vendido, não era teu? Em outras palavras, para que mentiste ao Espírito Santo? Então, quer dizer, você vai ver no próprio texto, do capítulo 5 de Atos, versículo 3 ao 5, ele dizendo: por que deixaste Satanás encher o teu coração? E ele diz: mentiste ao Espírito Santo. Aí depois lá embaixo vai dizer: mas mentiste a Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Então o Espírito Santo, que é Deus, é onisciente, ele sabe o que nós estamos pensando, sabia o que Ananias havia planejado e revelou para o apóstolo Pedro. Entendeu, irmão? Então ele sabe tudo. Ele é Deus. E aí eu sempre costumo dizer que é um perigo. E eu digo para mim também: Jesus não está mais de forma humana. Aí talvez a gente pense assim, principalmente quando quer fazer alguma besteira. Dá uma olhadinha se não tem câmera. Dá uma olhadinha se não tem ninguém vindo. E vai lá e faz o pecado. Não, ele está dentro de nós. É pior do que está do lado. Porque ele está vendo já o nosso pensamento dentro de nós. Não é do lado sabendo o que está pensando. É dentro sabendo o que está pensando. É pior do que quando Jesus estava do lado. Para mim eu acho pior. Porque quando eu vejo, ele está vendo junto. Quando eu penso, ele pensa junto. Eu digo: meu Deus, tem hora que eu tenho vergonha dos pensamentos que eu penso. Eu digo: Jesus tem misericórdia. Aí os irmãos vão pensar: meu Deus, os irmãos não. Já sei, é só eu que penso. Pronto, essa pergunta é fácil. É só eu que luto contra os meus pensamentos? Não, irmão, não tem super santo, não tem super crente evangélico. Esse é o problema. Tem gente que acha que tem, né? Não tem. Aí quando morre um pastor, todo mundo se apavora: meu Deus, mas como? Aquele pastor com depressão, ele é um ser humano igual a nós. E pior, uma
carga tremenda sobre ele. Pior, meu irmão, é um ser humano igual aos outros. Deus pode até usá-lo um pouco mais por causa da função. E a Bíblia ainda diz que é mais dado, mas é cobrado. Então não pense que tem super santo. Muito pelo contrário, ore por ele, ajude ele. Faça o fardo dele ser mais leve, que é muito melhor. Já estás ajudando ele a cuidar de outro que é mais piorzinho. Então, irmão, nós vamos observar aqui, por exemplo, a lição mostra deixa eu ver qual é o texto aqui. No Salmo 139, verso 2, que aí fala da onisciência, né? Leia lá para mim, fazendo favor, o Salmo 139, verso 2. Pode ler. Pode. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. No verso 7. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Então não tem para onde fugir. Tá? Ele fala ali, se eu estiver no mais altas, entre as nuvens, lá tu estás. Se eu estiver lá no profundo do abismo, lá tu estás. Então não tem lugar que o Espírito de Deus não possa ver e não possa entrar. Tá? Então não tem como fugir do Espírito Santo. Nós vamos observar aqui, provas da sua personalidade. Como nós falamos, ele tem intelecto, volição e sentimento. Volição, vontade própria. Tá? Então, por exemplo, nós temos aqui, volição. Ele possui características e personalidade. Veja os atributos pessoais: intelecto, volição, vontade e sentimento. Romanos 8, 27. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Quem é que sabe a intenção do Espírito? Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Está falando Deus com o Espírito Santo. Tá? Intenção. O que é intenção? Oi? Propósito, irmão está dizendo. Intenção é quando eu quero fazer alguma coisa. Eu tenho uma intenção. Né? Então, o que isso quer dizer? Que ele tem intelecto. Porque para ter intenção eu preciso fazer uso da razão. Ele tem volição, porque ele tem uma intenção, ele tem uma vontade. Então, se ele tem uma intenção de fazer algo, ele tem vontade. Tá? Do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, Deus vê a mente do Espírito, dependendo da tradução. Em outra tradução como essa, vê a intenção. Depois nós temos 1 Coríntios 2 e 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Olha só, irmão, como isso aqui é profundo. Deus vê a mente do Espírito, e o Espírito penetra as profundezas de Deus. Entendeu? Porque é um Deus só. Não pensam um para o lado, outro para o outro. Eles andam de acordo, no mesmo propósito, com funções distintas, mas no mesmo propósito. Então Deus vê a mente do Espírito, e o Espírito penetra as profundezas de Deus. É por isso que no versículo 9 de 1 Coríntios, capítulo 2, fala: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que o temem. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, e o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, irmãos, eu vejo isso aqui, uma profundidade diante do Senhor, porque é um complementando, sendo Deus juntamente com o outro. Aí a Bíblia nos mostra, né? Por exemplo, ele tem ciúme. Só não vá pensar que o ciúme do Espírito Santo é o ciúme de namorado, né? Como nós temos aqui. Forte. Não é isso. Não é o ciúme do marido e mulher que tem um grau de egoísmo, de propriedade, de posse, né? Mas que o nosso ciúme ele é meio
Se não cuidar, ele é doentio. E se ele virar doentio, ele é maléfico. Mas o ciúme, com uma certa dosagem, ele é benéfico. Cuidado, né? Ele é um cuidado. Cuidado. Aí o que acontece? Então o que eu vejo? O Espírito Santo, ele tem ciúme, ele tem zelo. Aqui está os irmãos. Ele tem zelo, cuidado. Ele cuida de nós. Ele nos orienta para andarmos conforme a sua vontade. Já viu que quando nós queremos fazer alguma coisa de errado, parece aquele desenho que tem o diabinho e o anjinho, né? Na verdade é o Espírito Santo e o diabo, né? Aí o diabo lançando seta, faz. E aí doido para fazer. Aí o Senhor vem e diz, não faz. Olha lá, minha palavra não diz assim, não diz assado, porque é o Espírito Santo que fala. Não precisa o anjo falar, porque agora nós estamos na graça. É o Senhor que fala. E olha que privilégio. Então ele fala para não fazermos. Então quer dizer, aí você vai ver que ele tem ciúme. Tá? Onde é que está isso? Lá em Tiago 4 e 5. Vamos lá. Cuidai-vos em quem em vão diz a Escritura. O Espírito que em nós habita tem ciúmes? Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Quer ver só? Então mostra que o Espírito tem ciúme de nós. Cuidado, zelo. Ezequiel 8, 3 e 4. Tá? Olha só. E estendeu a forma de uma mão, e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Sabe por quê? Porque Jerusalém estava na idolatria. E isso provoca ciúme em Deus. Porque você imagina alguém como Deus que criou o ser humano, com todo amor, e agora afastado começa a adorar um pedaço de madeira, um pedaço de gesso. E Deus olhando assim, ó, está adorando uma madeira. Então quer dizer, provoca ciúme em Deus. O versículo 4: eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. Então Ezequiel teve visão do Senhor, de ir a Jerusalém, ver a idolatria e que aquilo provocava o ciúme do Senhor. Por isso que Deus abomina, irmão. No Novo Testamento, a Bíblia fala, fugir da idolatria. Vê? Não é só fugir da prostituição, não. Da idolatria. Tá? Por quê? Porque geralmente Deus manda fugir daquilo que é maior do que nós mesmos. O quê? Que na verdade é o pecado. Né? Que é o nosso próprio homem corruptível. Aquele que se dobra para as coisas erradas. Nós vamos observar que ele revela. Irmãos, o que é revelação? Trazer à luz o que estava oculto. Certo? É mais ou menos o que Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Eis que vos digo o mistério. O que é mistério? No grego, misterion. Quer dizer o quê? Aquilo que estava oculto. Eu acho que eu já fiz isso aqui, né? O que eu já tenho no meu bolso? A mão, lógico. Mas o que eu tenho na minha mão agora? Ixi. É, porque já teve gente que falou isso. Não, Dinheiro. O óleo de hoje. Poxa, obrigado. A chave que dá uma... Chave. Celular. E aí? Carteira? Então quer dizer, estava oculto, certo? Foi o quê? Revelado. Então ele revela. Nós vimos ali a passagem de Ananias e Safira. Depois de 3 horas veio Safira. Então se alguém perguntar para você assim, quem na Bíblia ficou viúva 3 horas? Safira. Porque depois de 3 horas ela veio. E aí ela veio, o apóstolo Pedro, foi portanto que vocês venderam? Aí ela pensou, pô, certo, ele já falou
que é o mesmo valor que eu vou falar, fechou? É isso mesmo? Sim, os mesmos que levaram teu esposo, que levarão agora, ela cai morta. Mentiram ao Espírito Santo. Então, só para os irmãos verem como é sério, tá? A questão. Aí nós vamos observar que ele revela. Depois nós temos aqui que ele ensina. João 14, 26. Tá? Ele nos ensina. Então, irmãos, por mais que você aprenda, né, com um professor ou com um pastor e assim por diante, mas quem dá o entendimento, quem nos dá a compreensão, quem vai nos mostrar a revelação que é a palavra de Deus, vai nos fazer entender, dar luz ao nosso entendimento, é o Espírito de Deus. Tá? É o Espírito Santo, que nos dá o esclarecimento do texto bíblico, até porque o texto já está revelado. Salmo 119, verso 130. Essa não pode querer que o Espírito Santo lembre aquele que não leu também, que não estudou, né? Precisa estudar, né? Porque tem gente que é assim. Não. Fazer igual um irmãozinho fez uma vez aí, na época do pastor Elias. Ele, meu Deus, o pastor Elias está no culto, ele teve o microfone. O irmãozinho chegou e foi convidado para pregar na quinta. Irmãos, eu agradeço nesta noite a oportunidade que nos foi confiada de trazer a palavra do Senhor. Eu quero vos dizer que eu orei, busquei a presença do Senhor, mas o Senhor não me deu nenhuma mensagem. Então nesta noite nós vamos abrir a Bíblia Sagrada, e aonde nós abrirmos a Bíblia, nós vamos pregar a palavra de Deus. Sangue de Jesus. Quer genealogia, não? Para mim, ele trouxe descrédito para a mensagem dele, porque demonstra que eu não estou preparado. E pregou que foi no roxinol. Como dizia o pastor Elias, cantando. Originais. Então eu acho que ele já estava com o dedo já no lugar onde ele ia pregar. Mas não acredito que ele falou a verdade. Mas eu fiquei pensando, né? Parece uma coisa meio misticismo, né? Nós vamos visitar a irmã Andrei. Vamos ver o que o senhor quer falar. Aí caiu na página e está em branco, não quer falar nada. 400 anos É de 400 ciência. anos sem falar? 400 anos? Deus quer ficar em Não, silêncio. assim, ó, eu vou chegar na casa do presbítero Daniel. Eu posso ter um texto para falar para ele. Algo que Deus já colocou, já ministrou no meu coração. Eu acho isso muito mais espiritual. Como é que é o nome da irmã mesmo? Andréia, né? Eu até estava com o seu nome na mente, mas fiquei com medo de errar. Esses dias eu chamei a Laís de Daiane, não quis errar. Aí a mãe dela, tá bom que é a mãe. Mas eu chego lá na irmã Andréia, eu vou fazer assim, não irmão, eu posso ter uma palavra, eu chego lá e dizer, não irmã, Deus colocou algo no meu coração para ler para a irmã, para a sua família. Meu Deus, aí é que eu vejo assim, poxa, Deus já trouxe o irmão para uma direção. Não é uma coisa que ele vai abrir, sabe lá o que vai ser, meu Deus. Uma pessoa dessa não ora nem espírito, porque a gente quando vai no lugar já vai, Senhor, me dá uma palavra. Sim. E aí de repente o Espírito Santo já volta no coração ali, agora chegar na igreja, abrir a Bíblia e botar o dedo ali E Judas se Aí eu enfermou. pergunto para os irmãos, Aí pronto. como o Espírito Santo, irmãos, revela, tá? Se ele nos guia, tá? Nos ensina, quem é que pode ensinar? Uma pessoa. Tá? Uma pessoa pode ensinar. Como que o Espírito Santo vai ser uma força aqui que vai ensinar? Como que ele vai ser uma força cósmica e vai ensinar? Então, se ele ensina, é porque ele é uma pessoa. Tá? Nós temos o texto aqui, eu peço que os irmãos abram, João 14, 26, para nós fazermos menção aqui, para não ficarmos somente naquilo que nós estamos falando. Vamos lá, bem rapidinho. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então quer dizer, ele ensina e faz lembrar. Tá vendo? Ele ensina e faz lembrar. Quem é que pode ensinar? Uma pessoa. Quem é que faz lembrar uma outra pessoa? Uma pessoa? Porque o cachorro não vai me fazer lembrar de nada. Um gato não vai me fazer lembrar de nada. Não tem nada, ele já vem e já se esfrega, eu já não gosto de gato por causa disso. Eu até gosto do gato, mas não gosto de ter gato. Porque ele não pega, ele se esfrega.
prega. Eu gosto de cachorro. Cachorro pega. Se estica tudo e nem Né? Gato não, já vem. A lira. Eu já não gosto muito. Gatinho da Bia. Então, irmãos, uma pessoa não. Uma pessoa lembra. Ele te faz lembrar. Eu posso apresentar, ó, sábado vai ter culto e tal. Gostaria que ele não tivesse. Eu estou fazendo lembrança e ele não vem. Né? Convidado, não vir. Então, mas eu estou lembrando. Eu consigo fazer ele lembrar. Porque eu tenho um raciocínio, ele também tem. Aí fica fácil. É a mesma coisa para aqueles que dizem assim, irmão, eu não acredito na Bíblia. Por quê? O papel aceita tudo. Foi o homem que escreveu. Aí eu sempre digo assim, se fosse um cachorro, tu acreditaria? Se fosse um cavalo, tu ia acreditar? Aí tu ia dizer assim, eu não acredito na Bíblia, é um cavalo. Deus vai usar o ser humano que é inteligente. Aí eles iam falar isso. É tudo uma nova parte. Entendeu como é que é? Se Deus criou, fez o homem, a sua imagem e semelhança, e como disse o apóstolo Pedro, nenhuma profecia é de particular interpretação, mas homens santos foram, na verdade, inspirados pelo Espírito Santo. O que é inspiração? Junção de dois vocábulos gregos. Theos, Deus. Pneustia, respirar de Deus. Deus inspirou a eles escreverem a Bíblia Sagrada. Aí eu vou não crer na Bíblia Sagrada, que foi inspirada por Deus? Não, é homens que não falaram o que eles queriam. É o que Deus enviou que eles falassem. E Deus utilizou da capacidade humana porque o ser humano é inteligente. É lógico, ele está falando uma linguagem antropomórfica, uma linguagem humana. Para quê? Para que todos possam compreender. Se Deus falasse no seu próprio idioma, talvez nós nem compreenderíamos. É como muita gente questiona, Moisés não estava lá para saber no Gênesis lá como é que ele escreveu. Claro, foi inspiração através do Espírito Santo, né? Sim. Foi inspirado. E outra coisa, irmãos, não foi tudo revelado. Ele veio por revelação, Deus deu tudo pronto. Não. Já naquela época, ele já tinha escritos. Porque, se você observar lá no início, eles tinham 900 e poucos anos. E muitos deles foram de Adão, 900 e poucos anos. Por quanta geração Adão pegou para frente? Que ele passou o que Deus deu a ele quando ele tinha aquele encontro com o Senhor, antes da queda e depois da queda. Que aí não se encontrava, mas ele tinha a sua forma de buscar ao Senhor. Então, quanto que ele passou para os demais foram passando, que é a tradição oral, que não é o nosso telefone sem fio, né? Eu acho que eu já falei aqui, né? Nossa. Não é igual ao nosso telefone sem fio, né? Dá um acidente ali na esquina, chega alguém lá e diz assim, o que aconteceu? Aí chega outro, não é 4 não, foi 2 para o hospital e 2 já foram dentro do hospital e já foram para casa. Já mataram todos. Aí daqui a pouco o outro, não, morreu 1 e 3 foram para o hospital. Aí vê, cada um tem uma versão. E aí eu sempre me lembro da escola, né? E na escola, quando eu estava acho que era 8ª série, a professora pegou e fez o telefone sem fio. Ela falou uma coisa aqui, vamos dizer, canetão. Chegou lá carne moída. Só pode. Pô, eu fiquei tão indignado na época, porque eu era muito falar o que o meu avô me ensinava, né? Que não pode, professor, eu fiquei indignado. Pô, aqui saiu o canetão, chegou lá carne moída. É para os irmãos ver a nossa cultura. Na deles não tem essa mudança, tá? Não tem alteração, por isso que Deus usou eles, né? Para ter a palavra, porque senão ia mudar tudo. Tanto que hoje já tem gente que quer mudar a Bíblia, estão dizendo que o Papa, já tem um link aí passando que o Papa disse que a Bíblia é ultrapassada e que tem que escrever outras coisas. Então imagina, né? Aí é igual o nosso ditado popular. Qual era aquele que eu sempre utilizo para a aula da ETA? É bem conhecido. Quem tem boca? Vai a Roma. Vai a Roma, né? Vai a Roma. Não é vai a Roma. Pode ver, a gente sempre pensa, vai a Roma, quer dizer que o cara é bem comunicativo, onde ele estiver, isso dá bem. Ele vai até Roma, se não, vai a... Alguém na história uma vez falou, vai a Roma, aí o outro escutou, vai a Roma. O vai a Roma ganhou. Aí nós temos facilidade, irmão, em crer na mentira. Batatinha quando nasce, esparrama, espalha a rama pelo chão. A aula de português é bom. É forte esse negócio. Não, espalha a rama.
Aí coloca uma Solta o camisa, mito, olha lá, profeta. cor de burro quando foge. Corre de burro quando foge. Ô Jesus amado. O português está errado. Assassinando o Corre de português. burro quando foge. Corre de burro quando foge. Lá pra terra da irmã, quando o burro foge, não tem correr dele? Ele vem pra dar, né? Aí eu digo, meu Deus do céu. O cara não tem isso aí, né? Aí tem outro ditado. Quem não tem cão, caça com gato. Não, é caça como gato. Não é caça com gato. É como gato. Olha, é muito diferente, mano. Muda todo o sentido. Como gato, veja bem, o gato ele é astuto. Eu lembro que nós tínhamos na casa da minha avó lá em Biguaçu uma gatinha. Eu nunca esqueço, eu ficava assim observando ela de manhã. Os pombos vinham comer e ela ficava assim. Mas ela, para dar passar uma pata pela outra, ela demorava. O pombo não perceber que ela está se mexendo. Ela faz assim. Aí o pombo dá uma virada assim, ó. O pombo virava, ela já ficava quieta. O pombo virava, o pombo ia virando, ela ia. E ela ia chegando. Quando ela estava mais ou menos numa distância que ela acreditava que ia pegar, ela pegava e ia. Dava um salto assim, ó, pombo. Eu nunca vi ela pegar um pombo, mas ela quase pegava. Passava assim, ó, pertinho. Ali já matou 2 passarinhos. Então quem não tem cão, caça como gato. Agora na cultura judaica lá, nos primórdios, era assim. O pai ia ensinar para o filho, isso aqui é um canetão. 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 Meu Deus. Aí o filho pegava na mão e perguntava, o que é isso aqui? Um canetão? Não vai dizer outra coisa. Depois de tanta gente. Falou 10 vezes para ele que era um canetão, ele vai dizer o quê? É carne moída? Entendeu, irmão? Então a nossa cultura tem esse problema, tá? Até hoje. E aí nós vamos ver aqui, ó, ele ensina o quê? A verdade, a palavra. Tá? Intercede. Porque quando nós estamos, não sabemos como orar, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ordena, Atos 13 e 7. Havia alguns mestres e alguns profetas na igreja de Antioquia, a saber, Barnabé, Simeão e assim por diante. Versículo 2: e eles orando, disse o Espírito Santo. Pode, fala. Mas é quando ora, tá? Disse o Espírito Santo. Quem é que pode falar, irmão? Ah, o papagaio fala. Não, o papagaio repete os outros ensinam. Ele não fala com vontade própria no sentido de elaborar na sua mente alguma coisa. Não, ele canta até hino do Flamengo, se ensinar ele. Canta até de outro time, não tem problema. Mas é porque alguém ensinou. E ele canta só por repetição. Não é porque ele elabora. Não é que ele faz uso da razão. Tá? Agora, quando você vê o Espírito Santo falando, ele está ordenando. Então ele está usando o intelecto, a volição. Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. É assim que está ali, presbitério. Pode ler. 7, né? É o 2 e 7. É o 13. O 13, o 2 e 7, né? Pode ler o 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Pode ler o 7 também, então. O qual estava com o procônsul Sérgio, Paulo, varão prudente, esse chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Então, no 2, frisa que é ele que escolhe, é ele que chama, é ele que vocaciona, é ele que está participando. Tá? Então, os irmãos podem observar que ele é uma pessoa, ele tem intelecto, ele tem vontade própria, ele tem sentimento. Efésios 4 e 30. Não entristeçais-vos o Espírito Santo de Deus, a qual foste selado para o dia da redenção. Então, quer dizer, ele tem sentimento. Tá? Aí nós vamos ver que ele ordena, testifica de Cristo, fala à igreja, convida à salvação, nomes e símbolos do Espírito Santo. Por que nomes e símbolos? Porque assim, irmãos, com os nomes você vai observar a sua procedência, quem ele é.
os símbolos para nos mostrar quem ele é e o que ele faz. Por exemplo, olha só, nomes conferidos ao Espírito Santo. Espírito de Deus. Por quê? Porque ele procede de Deus, ele é Deus. Tá? Aí nós temos Espírito de Cristo, porque ele procede de Cristo, ele é Deus. Nós temos aqui, ó, Consolador. Por isso que Jesus falou, o Espírito Santo da verdade, né? Enviarei o outro Consolador. Como eu já falei, outro da mesma essência. Consolador, no grego, Parakletos. Se você pegar o dicionário, vai dizer alguém colocado do lado de outrem. Que aí você vai observar no contexto mais histórico-cultural, do Meyer Firman, tem ali um tipo de uma teologia sistemática, onde vai trabalhar a questão histórica desse conceito Paracletos. Que aí alguém colocado do lado de outrem era alguém que estava diante de um tribunal e ele estava como réu para ser julgado. Não quer dizer que ele, por isso que eu sempre gosto de citar, que às vezes a gente fala assim, está julgando o irmão, está julgando o Oséias. Não, eu posso estar absolvendo o Oséias e eu estou julgando. Porque a gente leva aqui, julgar é sempre o lado negativo, é falar mal. Né? Está julgando ele pelas atitudes erradas dele no deserto. Aí tem gente que diz, não é para julgar, a Bíblia diz que a mesma medida que medir serás medido, né? Mas a mesma Bíblia também diz que é para julgar segundo, não segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Tem gente que está condenado, precisa ser trabalhado, precisa ser consertado, e é um julgamento também, vamos dizer assim, né? É uma forma de consertar. É segundo a reta justiça. Segundo a reta justiça, o camarada está tudo errado. O que ele quer falar? E ele ainda quer se defender, né? Coloca, não é para julgar, não sei o que, serei julgado. Não, mas segundo a reta justiça, ele está em pecado, fazendo um monte de coisa errada. Como é que ele não quer ser julgado? Julgado não no sentido de condenar, né, irmão? Eu digo no sentido de falar a verdade e ajudá-lo, se ele quiser também. É nesse sentido que eu me refiro. E aí você vai ver que ele está diante do tribunal. E o Paracletos era alguém que estava do lado, que consolava, orientava, advogava a causa daquele que estava ali para ser julgado. Então, quando a Bíblia fala que o Espírito Santo é o Consolador, é que ele veio para nos orientar, para nos guiar, veio para nos direcionar, nos revelar, nos consolar. E a Bíblia mostra então Jesus como Paracleto também, uma vez lá no texto de 1 João 2:1, filhinhos, não pequeis, mas se pecares, sabemos que temos um advogado, no latim, advocatus, que é a palavra advogado no português, no grego, Paracletos. Então Jesus também é o Paracleto, né? Essa palavra atribui-se ao Senhor Jesus. Mas sempre falando aqui do Espírito Santo como alguém que está nos auxiliando, nos ajudando, nos capacitando, nos dando força para poder caminhar na sua presença. Porque senão nós não conseguimos, né? Consolador, Espírito de verdade. Por isso que a Bíblia fala, né? Por exemplo, Jeremias 10:10, que Deus é o Deus da verdade. Depois você vai ver João 14:6, eu sou o caminho e a verdade. Depois você vai ver o Espírito Santo, sempre o Espírito Santo da verdade. Aí Jesus fala em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Deus é a verdade, Jesus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade e a palavra de Deus é a verdade. Depois nós temos aqui o Espírito da graça, porque é Ele que manifesta-se em nosso meio, através da graça do Senhor. O Espírito de vida. Depois nós temos aqui símbolos do Espírito Santo. Por exemplo, o fogo. O fogo, irmão, geralmente ele vem para purificar. Os irmãos já analisaram que quando a Bíblia fala que no Pentecostes ele veio como línguas repartidas como que de fogo, né? Mas no Senhor Jesus ele veio em forma corpórea de uma pomba. Por quê? A pomba é a única ave que não tem fel, que é um líquido que é liberado pelo fígado, que amarga. É o único pássaro, ave que não tem fel, mostrando o símbolo de pureza. Jesus é puro, não tem pecado. O Espírito Santo também não.
Então ele vem como uma coma. Quando é no ser humano, lá no Pentecoste, é como línguas repartidas como de fogo. Por quê? Para queimar tudo que não presta. Né? Queimar tudo que não é bom. Os irmãos já viram que numa floresta, quando está pegando fogo, vai sair tudo quanto é tipo de bicho, né? É mais ou menos assim que acontece na nossa vida. Quando o Espírito Santo aquece a nossa vida, começa a trabalhar na nossa vida, começa a expulsar e a repreender tudo que não agrada a Deus. Vamos falar. Eu, irmão do Marcos, no primeiro encontro do Espírito Santo ali, com Maria ali, onde começou inicialmente, né? Foi uma forma de uma sombra, né? É porque ele falava sobre a sombra do onipotente, né? É porque mostra o cuidado de Deus também, né? Sobre ela ter sido a escolhida para gerar o Filho do Senhor, né? Aí nós temos aqui, ó, vento. O Espírito Santo não é vento, mas a palavra Espírito no hebraico é ruach, no grego pneuma. Aí da onde vem a palavra pneu ou pneu, né? Por causa do ar, né? Que um pneu é cheio de ar, né? Então, quando vai se estudar a teologia na questão do Espírito Santo, costuma-se trabalhar com pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, tá? Então, quer dizer, mostrando o mover dele. Então, nós poderíamos fazer então uma comparação. Jesus fala lá em João 3, o vento sopra, não sabe de onde vem, 3 e 8, e não sabe para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que é nascido do Espírito é Espírito, o que é nascido da carne é carne. Tá? Então, nós estamos vendo o ar aqui? Não. Mas você sente o vento, que é o ar em movimento. Né? Eu gostava na escola quando a professora colocava, o que é o vento? O ar em movimento. Meu Deus, estava feliz da vida. Pelo menos uma eu já acertei. Filosofia? Né? Essa aí eu não errava. É o ar em movimento. Então, quer dizer, você sente aqui o vento, o mover dele, né? Que é o ar em movimento. Mas você não vê, mas você sente. Da mesma forma é Deus. O Espírito de Deus você não vê, mas você sente. A diferença é que o vento você sente por fora e Deus você sente por dentro. E é bem diferente. Forte. Então é muito íntimo, ao ponto de não precisar dizer que é Deus para a pessoa, que ela sabe que é Deus. Já viu como é que é? Eu me lembro quando eu entrei na igreja a primeira vez, eu senti algo tão diferente. Eu disse assim, meu Deus, eu sabia que era Deus, mas como se eu nunca tinha entrado na igreja? Como? Está entendendo? Como Deus vai falar no nosso intelecto e no nosso espírito. Por isso que Romanos 8:16, mas o Espírito de Deus, né? O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então o Espírito do Senhor vem sobre nós e Ele diz que nós somos filhos dele. E não precisa ninguém ensinar que nós sabemos que é Deus. Outra pessoa está falando sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, e aquilo testifica no nosso coração, porque é o Espírito que testifica. A ação da palavra de Deus é o Espírito Santo, e ele fala no nosso coração, no nosso intelecto, fala no nosso espírito. Quando nós sentimos a presença do Senhor lá dentro, não dá para explicar, cada um tem a sua, experiência. É algo que eu falando, os irmãos já sabem, porque os irmãos sentem também. Mas, se for querer explicar por palavras, é difícil. Reflete na emoção, mas não é apenas uma emoção. A gente sabe quando é Deus que está falando. Tá? E aí nós vamos ver então o vento. Depois nós temos a água. Aí eu costumo sempre dizer o seguinte: a água é sinônimo de vida. Tanto os animais quanto os vegetais carecem de água para a sobrevivência, senão não teria vida. Da mesma feita, para ter vida espiritual, nós precisamos ter a presença, a ação do Espírito Santo em nossas vidas. E eu costumo dizer o seguinte, irmãos, que a água ela também serve para limpar, né? As mulheres utilizam da água para lavar louça, os homens às vezes lavam também, porque eu lavo, né? Então está tirando sujeira lavando louça, não é assim? A água não está servindo para remover os resíduos que estão dentro do copo, dentro do prato, assim por diante. Então serve para limpeza.
para limpar o chão onde está sujo, ainda que passe uma vassoura, mas ainda está uma mancha, precisa usar um produto, mas precisa da água. Então quer dizer, além de ser essencial para a vida, como sinônimo de vida, ainda serve para limpar, né? Depois nós temos o selo. O selo, irmãos, ele é a autenticação mostrando que algo tem, vamos dizer assim, propriedade. Por exemplo, na época que o Senhor Jesus foi colocado, né, quando ele foi morto e foi colocado a pedra, tinha um selo de Roma. Então quer dizer, ninguém podia remover, porque se removesse, estaria violando algo que o Império Romano havia selado. Por exemplo, os reis no Antigo Testamento, quando faziam um documento, tinha um anel de selar. Quando ele colocava o seu anel sobre ali um tipo de vamos dizer assim, é um lacre, né? Mas era como se fosse assim, tipo uma cera. Colocava, depois que secava, ficava o símbolo do anel. Nem o rei podia revogar a lei que ele outorgou com o seu anel. Isso. Então quer dizer, nem ele podia revogar. Então o selo mostra propriedade, tá? E a Bíblia fala lá em Efésios capítulo 1, versículo 12, 13, né? Que nós fomos selados com o Espírito Santo de Deus, né? Depois que ouviste a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo. E aí nós vamos dizer assim, irmãos, parafraseando, um pouco diferente do que está sendo dito até então. Por exemplo, você já comprou Coca-Cola dentro de um recipiente de Max Cola? Não, né? Aí tem gente que bota bem gelado para ver se disfarça. E o negócio o trem é ruim. Mas, quando tem um rótulo, vamos dizer, aquele selo, vamos falar assim, da Coca-Cola, você sabe o que tem dentro, né? Então você sabe que não é Max Cola. Então você sabe que aquele selo ali, aquele rótulo, demonstra a veracidade do que tem dentro. O Espírito Santo é o nosso selo, é o nosso penhor da nossa salvação. Em outras palavras, sem o Espírito Santo não tem salvação. Tá? Ele é o penhor, lá no versículo 14. Pode ler, irmão. Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Então, irmãos, olha só, é selo e garantia da nossa salvação. Tá? Aí nós temos aqui o azeite, é uma figura clássica, né, irmãos, do Espírito Santo, porque o azeite, ele também simboliza, né, a unção, que é a presença do Espírito na nossa vida. Então, no Antigo Testamento utilizava-se o azeite para ungir reis, sacerdotes e profetas. E aí nós temos hoje, então, no Novo Testamento, o azeite também como símbolo do Espírito Santo, da unção do Espírito Santo. Tá? E aí nós podemos ler o texto também lá de Tiago, que fala sobre que se tem alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e unja com óleo, porque a oração tem por muitos seus efeitos. Então, irmãos, se não tiver óleo, não tem problema, porque quem vai operar é Deus, é o Espírito Santo. Não quer dizer que é o óleo que vai operar. O óleo é apenas um símbolo do Espírito. E a Bíblia fala nesse texto e em Marcos apenas sobre a utilização do óleo. Tá? Tem gente que faz muita apologia ao óleo. Vai lá em Israel, pega o óleo de Israel e não sei mais o que. Não, irmão, o óleo é apenas para fazer o que a Bíblia está falando, mas é a oração que vai fazer o efeito. E não é nem quem ora, é Deus que opera. Vamos ver lá sobre esse assunto aí. Um irmão uma vez falou para mim... Queria ungir a casa. Não, a irmã pediu oração para ele, estava enferma, aí ele morava muito longe. Aí eu espero, ele devia ter orado. Ele disse, eu não posso orar, vou lá atrás de um presbítero para vir aí ungir, para orar, coisa e tal. E não orou pela irmã, foi lá buscar. Aí quando ele voltou, a irmã já estava pior do que quando ele tinha saído, né? Aí o presbítero veio, orou tudo, a irmã melhorou.
Eu espero, ele podia ter orado, não é só ter ido tão longe. Era um homem de oração, a gente conhecia a vida dele, coitado, ele podia orar, e Jesus também curar a irmã, né? Sim. Aí ele pegou, não, disse que não podia, porque tinha que ir atrás de um presbítero, coisa e tal, e... Não, não podia ter orado. Na verdade, quem opera é Deus, não é a pessoa. Pois é. Então, assim, ó, por exemplo, o pastor Andrino, numa certa feita, no culto de terça, ele falou, lembra, que ele estava em casa e alguém ligou muito tarde da noite, ele estava muito cansado. E a pessoa estava endemoniada e alguém, não sei se era o marido ou se era algum parente, ligou para o pastor Andrino para ele ir lá. Aí imagina que nem ele morava lá perto do Bambuzal antes, tivesse que ir aqui no Promorar ou lá perto lá no Promorador, vou dar exemplo, o irmão da nossa igreja aqui que morasse lá, e aí 3 e pouco da manhã ele ter que levantar cansado, uma pessoa de idade. Lógico que não foi naquele período que ele estava aqui, ele contou isso naquela época. Mas ele contou que ele disse assim, não, irmão, faz assim, ó, vira o telefone aí para a reta dele aí. Aí ele fez uma oração e repreendeu o demônio saiu. Então ele não precisou vir. Tá? Porque quem opera é Deus, não é ele. É porque tem muitos que acham assim, não pode orar, porque não é porque a Bíblia fala presbítero, fala ali, muita gente fica... Aí só porque não é presbítero não pode orar? Claro que pode orar, só não precisa ungir, né? Agora, mas mora longe, não tem um presbítero. Se for por causa de ungir, unge. Até não vai ser o óleo que vai curar também. Ainda que alguns intérpretes da Bíblia Sagrada, principalmente igrejas tradicionais, que não creem nos dons para a atualidade, tá? Eles ensinam que o óleo era medicinal. Aí eu falei para um irmão assim, se fosse medicinal, para que orar então? É só passar o óleo? É só passar o óleo para curar. Derruba uma vasilha de É a óleo na mesma cabeça. coisa eu dar o remédio para o irmão e orar por ele. Então para que eu estou dando remédio? Ou eu estou não crendo no remédio, ou não crendo na oração. É um dos dois. Um dos dois. A minha tia estava com dor de cabeça, que estava estourando, tomou um comprimido, depois foi lá na igreja pedindo. Aí daqui a pouco veio, o pastor orou, minha cabeça melhorou. Eu disse, claro, acabasse de tomar um comprimido antes do pastor orar, como é que não vai melhorar? Gladineza, né? É igual aqueles que gostam de colocar o copo em cima da televisão para a água ficar ungida. A minha tia Eu fazia colocava isso suco. direto, A minha tia Eu colocava Coca-Cola. A minha tia colocava cocas. Eu botava Coca-Cola. Coca-Cola ainda. Já que para ser ungida, é coca. Eu colocava Coca-Cola, cara. Sério mesmo, orava, Entendeu, né? irmão? Uma Então fé. assim, ó, o que eu vejo? A Coca A acabou comigo. oração da fé salvará o doente. Está lá no texto. É a oração. Não é o óleo. O óleo a gente utiliza porque a Bíblia fala. Mas eu não quero fazer apologia ao óleo. E também não é para jogar óleo fora. É para ser equilibrado. É a oração. Mas aí a irmã Sara, né? Está doente. O prejuízo Daniel não mora mais ali. Agora que eu fui saber. Para tu ver como eu estou bem. Aí o pai dela falou para mim que já está 6 meses lá. Eu digo, meu Deus, pastor. Aí o que acontece? A Sara está um pouco enferma. O Daniel não pode vir. Muito tarde. O Anderson não é presbítero. Irmão, claro que ele pode orar, a irmã pode orar, não existe isso. Mas só mais uma coisinha aqui, mas esse negócio, porque tem um bocado de irmãos que estão pegando óleo ungido. Isso aí já é errado, né? É porque daí já está fazendo muita ênfase, né? Dois irmãos vamos aí. dizer assim, quer materializar a fé, né? Então, na faculdade a gente debatia muito isso. Eles andam com um vidrinho dentro do bolso, aí vão orar, pegam o óleo, Não, tem uns que pegam um recipiente assim de óleo e joga na cabeça do camarada, putz, lava tudo. dá um banho. Meu Deus. E como? Tem. Aí ele pegou, viu um vídeo, ele pegava e passava nos outros e tal. Eu disse, não, já ia saindo de lado para querer isso aí. Pra quê? Se o Espírito Santo não entrar na minha vida, o que vai adiantar óleo? É ele que vai ter que fazer diferença na minha vida, não é o óleo. Na verdade, quem faz a diferença é o Espírito Santo. Né? Então, olha só. Aí nós temos aqui, então, a pomba, que nós já utilizamos aqui como exemplo. E para terminar, a obra do Espírito Santo no pecador. Veja bem, irmãos. No pecador, tá? Ó, o Espírito regenera a natureza pecaminosa do homem, convence-o dos seus delitos e pecados. Né? Eu até, na verdade, enumerei de forma um pouco mais, vamos dizer assim, como se fosse top, tá? Para não precisar ficar lendo. Eu coloquei. Primeiro, ele convence. Porque antes de se converter, tem que ter um convencimento. Ele convence. Tá? Depois,
ele justifica. E já no convencer eu coloquei arrependimento e confessar. Tá? Então ele se arrepende, é convencido, ele se arrepende e confessa o pecado. Depois, justifica, regenera, adota, santifica e glorifica. Então quer dizer, no pecador, ele age na regeneração, na transformação. Depois nós temos, no crente, já se converteu. O que ele faz? Ele consola, ele conduz, ele guia, ele ensina, ele concede, ele santifica, e daí precisa ter santificação, por como a Bíblia fala, Hebreus 12, 14, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí depois, por último, nós temos na igreja. O que ele faz na igreja? Ele, na obra de missões, é ele quem envia os missionários, assim como foi, né, a Barnabé e Saulo, né, para a obra que o tenho chamado. Depois nós temos aqui, no ministério da pregação, que aí eu digo aos irmãos, que não é pela oratória, não é pela retórica, não é pelo conhecimento, mas é pelo Espírito. Eu confesso aos irmãos, já li a Bíblia várias vezes, não sinto quantas vezes para não ficar trazendo nenhuma glória sobre a minha vida, até porque não precisamos disso e nem devemos fazer isso, tá? Mas, às vezes eu vou assim para pregar, eu me sinto como se eu não soubesse nada. Por quê? Dependência do Senhor. Às vezes a minha perninha treme igual a todo mundo, irmão. Por quê? Porque ai de mim, ai de nós se não tremer. Porque aí nós começamos a ser autossuficientes. E aí é perigoso. Tá? Aí nós temos então no ministério da pregação, na oração, e aí nós concluímos a lição de hoje. Tá? Então a próxima lição vai falar sobre o discípulo vivendo cheio do Espírito Santo. Então hoje nós aprendemos pelo menos um pouco sobre o Espírito Santo, que é uma pessoa e que é Deus. Tá, irmãos? Então como pessoa, persona, pessoa no latim. Aí você vai ver intelecto, volição e sentimento. Então nós vamos orar, convido os irmãos a se pôr de pé com bondade. A Bíblia da Testemunha de Jeová, né, que o irmão Natalício